boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o nosso propósito, o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o prefeito de São João de Meriti, Sandro Matos. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar mais uma vez aqui no Jogo do Poder. É um prazer recebê-lo aqui. E para participar da entrevista, convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Prefeito, 6 meses após praticamente ter assumido o segundo mandato à frente da Prefeitura de São João de Meriti, qual é o balanço? Em que áreas o senhor acredita ter consolidado o seu programa de governo e em que áreas isso não aconteceu ainda? Ricardo, primeiro é importante a gente fazer uma análise dos primeiros 4 anos. A gente passou por uma fase onde nós conseguimos avançar em vários segmentos na Prefeitura, já visto que a própria população reconheceu isso, nos dando uma vitória no primeiro turno. Conseguimos avançar muito em educação, por exemplo. Ficamos em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro, em 4º lugar no Brasil, pela avaliação do coeficiente de crescimento do IDEB. Isso nos deixa muito consolidado que o trabalho que a gente está executando é um trabalho que a gente tem que dar continuidade. Que tipo de trabalho foi feito em educação para alcançar esse resultado tão expressivo rapidamente? Essa sua pergunta é importante, porque ela me dá a oportunidade de esclarecer alguns pontos. Quando nós assumimos, nós tínhamos lá 62 escolas municipais. E o que nós fizemos? Não construímos escolas novas nenhuma. Na verdade, a gente pegou as escolas que estavam completamente deterioradas e reformamos e aumentando quantidade de salas de aula. Ou seja, a mesma unidade com mais espaço físico. Paralelo a isso, uma grande reformulação na questão educacional. Quando nós assumimos, a gente pegou um problema seríssimo, que eram os professores pedindo, na verdade, exoneração. Porque os salários em São João de Meriti eram considerados sempre os mais baixos da Baixada Fluminense como um todo. Fizemos o plano de cargos e salários, ou seja, com isso a gente começa gradativamente a aumentar o salário do educador e ele, de certa forma, sendo reconhecido como um funcionário público, mas também melhor remunerado. Não somente isso, mas fizemos curso de qualificação, requalificação, treinamentos e também geramos uma coisa importante que dentro do plano de cargos e salários deu oportunidade principalmente para aqueles mais antigos poderem se aposentar. Porque muitos até continuavam trabalhando, porque quando se aposentava perdia muito benefício. Com esse processo de aposentadoria, a gente fez um novo concurso público. E trouxe gente nova para a rede? A gente fez um concurso para 237 professores, já chamamos mais de 650. Isso quer dizer o seguinte, que a gente tem um grupo hoje renovado, muito mais otimista, que faz parte do processo. Não somente isso, mas um grupo antigo que hoje está muito mais satisfeito com o processo que está acontecendo. E, é claro, também preparando um caminho para esses próximos 4 anos. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora? Hoje mesmo a gente discutiu com a Secretaria de Educação uma parceria com o Senai para criar uma escola técnica profissionalizante. Então, esse tipo de ação não somente faz com que o funcionário, por um lado, esteja satisfeito, mas também, acima de tudo, atendendo com qualidade educacional o cidadão lá na ponta. Walter Diogo. Eu estava querendo saber de você o seguinte. Você recebeu a prefeitura com a dívida de 135 milhões. É muito dinheiro. E você conseguiu equacionar. Saneou toda a situação. Parecia que era uma coisa insuperável. Agora, o cenário, você nesse cenário teve uma boa ajuda do governo federal e uma boa ajuda do governo do Estado. Que foram parceiros e tentaram lhe ajudar. O seu partido estava na base, né? Você hoje vê esse cenário do ano que vem, vai ser uma eleição complicada. Vai estar todo mundo, cada um num campo. Você acha que vai ficar mais fácil administrar ou mais complicado ainda? Você acha que vai agravar? O processo eleitoral pode agravar a gestão da prefeitura. Diogo, deixa eu te falar. O cenário passado, é claro, é um cenário completamente diferente do que está estabelecido hoje. Agora, o que aconteceu no processo passado? Como você mesmo disse, pegamos uma dívida de mais de 100 milhões de reais. Agora, o que nós fizemos também, que foi um fator fundamental, foi nos primeiros 4 anos, nós pegamos um orçamento da prefeitura que tinha no primeiro ano de 2009 o equivalente a 257 milhões em orçamento. Fechamos em 2013, ou seja, 2012, no ano passado,
o equivalente a 585 milhões de reais. Ou seja, nós mais do que dobramos a capacidade financeira do município. É claro que quando eu consigo mais do que dobrar a capacidade financeira, eu consigo pagar conta atrasada, não somente isso, mas consigo fazer mais investimentos, como, por exemplo, concurso público, melhorar a faixa salarial. Mais do que se dobra a capacidade. Qual é o caminho? É o pulo do gato. É o pulo do gato. Pois é, isso é fantástico. Um dos maiores problemas que nós tínhamos, na verdade, não era falta de arrecadação, mas era para onde a arrecadação estava migrando. Ok? Ou seja, tinha um sistema muito falho, sistema de informática, nós mudamos o sistema. Por exemplo, nosso secretário de Fazenda, o secretário de Controle Interno, na época também, vieram da Fundação Getúlio Vargas. São professores da Fundação Getúlio Vargas. Sim. E que a gente tem um quadro técnico muito qualificado que desenvolvem ações, naturalmente, para que a gente possa estar fazendo um trabalho de arrecadação muito melhor. É claro que quando eu tenho uma arrecadação melhor, naturalmente eu consigo ofertar serviços melhores à sociedade. Aumentaram as transferências da União? O que houve foi o seguinte, não é que aumentou as transferências. O que aconteceu? Como eu tive 6 anos, ou seja, 2 mandatos, né, de deputado federal, 1 mandato e meio, vamos considerar assim, querendo ou não, a gente sempre teve uma ótima relação junto ao governo federal. Então, nos 4 anos consecutivos, 2009, 10, 11 e 12, São João de Meriti, depois da capital do Rio de Janeiro, sempre foi o município que mais liberou recursos junto ao governo federal. Recebeu 500 milhões do governo federal? Quase 600 milhões. Quase 600 milhões. Então, quer dizer, é claro que com a capacidade de se adaptar a essa situação, que é você conseguir liberações de recursos e execução, é natural que, por exemplo, uma parte da execução sempre atrasa, demora, porque a gente está passando por uma fase no Brasil inteiro, de modo geral, eu vinha conversando isso com um amigo há pouco tempo, que a maior parte das transferências são oriundas de recurso federal, algumas delas estadual, só que, ao mesmo tempo, principalmente no que compete a obras, passa pela Ministério, seja das cidades ou de outros ministérios, que possa ser vindo o recurso, e você tem toda uma normativa do Ministério, consequentemente, a Caixa Econômica, que é o órgão que fiscaliza e coordena essas ações, a gente passa a ter um problema. A maior parte das empresas que ganham licitações, não só em São João, ou em qualquer lugar no Brasil, não estavam acostumadas a lidar com Caixa Econômica. E aí você tem o quê? Você tem um problema de prestação de contas, você tem problemas de ordem técnica que atrasam algumas obras. E é claro que a sociedade, por não conhecer isso, pode não entender naturalmente essa situação específica. O Sandro conhece o caminho de pegar dinheiro. Conhece o caminho das pedras. Foi o segundo município em repasses federais. Do Estado. Graças a Deus. Prefeito, o senhor falou aqui dos avanços registrados na educação e na saúde. Na verdade, qualquer pesquisa no Brasil aponta como temas recorrentes, objeto da maior preocupação da população, saúde e educação. No caso da saúde, que tipo de avanço o senhor conseguiu lá em São Paulo? Ricardo, você está tocando num assunto que ele hoje é importantíssimo, não só a saúde, mas a educação também. Eu tenho que falar uma coisa aqui que eu acho que ela é importantíssima para a gente poder analisar. No caso da saúde, quando nós assumimos em São João, eu lembro que a gente tinha várias unidades fechadas. Por exemplo, unidades consideradas unidades mistas no passado, que hoje é consideradas UPAs, 24 horas. Certo. Resumindo, eu tinha a UPA de Éden, que é a unidade mista de Éden, e Vila São João fechado. Nós reabrimos, botamos funcionando e funcionando 24 horas. O problema é que quando você reabre uma unidade dessa, o problema da saúde não é um problema municipal, ele é um problema de ordem estadual e, na verdade, regional. Porque, na prática, o que acontece? Eu melhoro a condição de saúde do município, o vizinho, ou seja, os cidadãos que moram nos municípios vizinhos acabam migrando para essa cidade. E, consequentemente, também, se eu não fizer uma saúde de qualidade na minha cidade. Então, quando a gente fala de melhorar a qualidade de saúde, não tem como discutir se a gente não fizer uma ação que seja regional, consociada, principalmente nos municípios da Baixada. E tem um agravante nisso. Por exemplo, o ministro da Saúde anunciou recentemente a contratação de novos médicos, um aumento no repasse, aquela coisa toda. Por exemplo, São João de Meriti está recebendo agora 10 USF, que é a Unidade de Saúde da Família. Ou seja, a gente recebe R$400 mil para fazer a construção de uma unidade básica para manter o PSF, que é o Programa de Saúde da Família. Só que tem um problema. Uma unidade dessa normalmente não sai por menos de R$1 milhão. Então, o município recebe 400, vai ter que aportar mais 600 para fazer a unidade. E aí tem um outro agravante. Por exemplo, como você tem uma queda de repasses federais e estaduais no Brasil inteiro, de modo geral, você passa a ter um outro problema.
todo recurso que o município recebe, ele recebe sendo recurso de repasse. Quando vem da saúde, por exemplo, eu recebo esse dinheiro para poder fazer a contratação de médicos, de enfermeiras, de técnicos, de modo geral. Agora, quando isso contabiliza automaticamente para o gasto de pessoal, eu fico impedido pela lei de responsabilidade fiscal, olha só. 65%, 62%? Não, você pode no máximo 54%. 54%. E aí o que acontece? Quando você tem uma pessoal. queda de receita, automaticamente teu percentual ele sobe. E aí, automaticamente, a maioria das prefeituras hoje no Brasil estão impedidas de contratar gente. Por conta da Por lei de conta responsabilidade fiscal. da lei de responsabilidade fiscal. Não adianta o governo federal querer mandar mais recursos de contratação de médicos, de pessoal, se não alterar a lei de responsabilidade fiscal, porque você não consegue pegar esse recurso para contratar, porque a própria lei ela te impede. Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto em 1 minuto. Hoje, o Jogo do Poder recebendo o prefeito de São João de Meriti, Sandro Matos.